Vamos. Tem a tradição de tentar adivinhar o tema, então são 3 dicas que eu vou dar, e a primeira dica é esse senhor de idade aqui. Alguém quer tentar adivinhar? O Isaac Bom, Newton, esse cara aí. Eu tava pensando, lembro até agora quem era. Mas que tem a... É aí que é o tema, não sei agora. aí tem o Isaac Newton, que é um bom chute, é ele mesmo, mas tem esses dois animais a ver também. E, para falar a verdade, essas 3 coisas têm quase nada a ver com o tema. Essa aqui tem muito mais a ver com o tema. O tema que eu vou falar hoje são ações. O básico do básico de ações. E aí, para poder falar de ações, eu coloquei aqui essas 3 dicas e vou dar uma explicação de porquê delas. O grande erro do Isaac Newton, que foi, ele falou a frase: posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. Ele disse isso depois que ele perdeu muita grana no mercado financeiro. Então, próxima vez que vocês verem um cara fazendo trade, lembra que o Isaac Newton perdeu muita grana fazendo trade. Aí, os dois animais são por conta dos tipos de mercado que fala, que é tipo assim, tem o bull market, que é quando o preço de um ativo econômico sobe, porque o touro ele dá a chifrada de baixo para cima, e o bear market, que é quando o preço de um ativo econômico cai, porque quando o urso vai atacar, ele dá uma patada de cima para baixo, então é o preço da ação subindo ou caindo. E aí aqui a gente tem o símbolo da Companhia Holandesa das Índias Orientais, que é a VOC. E ela foi a primeira empresa do mundo a ter ações. Por que ela tinha ações? Ela criou esse conceito quando ela dividiu o capital dela em cotas iguais e transferíveis. Então, ou seja, você podia ter um pedacinho da empresa que você vendia para outra pessoa. E isso foi muito importante na época das explorações, porque a Holanda não era um país tão rico quanto Portugal e Espanha. Então, eles não tinham um rei para ter muita grana para bancar as expedições em busca de especiarias. Então, eles confiavam no povo. Aí, para falar de ações, eu vou dar um panorama do mercado financeiro. O que é o mercado financeiro e quais são as principais coisas que a gente tem no mercado financeiro. O mercado financeiro é basicamente tudo que tem a ver com ativos financeiros. Aí você me pergunta, o que são ativos financeiros? Ativos financeiros são contratos ou mercadorias ou títulos que têm a ver com dinheiro, basicamente. Então, alguns exemplos que eu deixei aqui foi o câmbio. Quando você compra dólar pagando em real ou compra euro pagando em dólar, você está fazendo uma troca de ativos financeiros. Tem mercadorias que são, por exemplo, ouro, prata, diamante, commodity. Quando você faz uma compra disso em uma bolsa de valores, você está transitando um ativo financeiro. E aí a gente tem os valores imobiliários. Eu dividi aqui em renda fixa e renda variável, só para simplificar. Não é bem assim, porque tipo, tem várias coisas que podem ser consideradas renda variável e renda fixa, mas só para deixar mais claro. Aí, tipo, a gente tem títulos de renda fixa, que é quando você faz basicamente um empréstimo para uma empresa. Então, por exemplo, você pode fazer isso no Brasil hoje com o Tesouro Direto. Você empresta um dinheiro para o governo e ele vai te devolver esse dinheiro com juros no futuro. Isso chama renda fixa porque você vai ter uma rentabilidade fixa todos os meses, independente de como o governo está indo com essa obra. E aí a gente tem a renda variável, que são, por exemplo, ações e fundos. E aí, tipo, vou dar um exemplo de fundo. Todo mundo aqui já foi num shopping. Um shopping é muito difícil de que seja uma pessoa só que seja dona do shopping todo. Eu tô falando não das lojas, mas do imóvel do shopping. Então, tipo, geralmente é um fundo imobiliário. E esse fundo imobiliário você tem como comprar uma parte desse fundo e você ser sócio desse shopping. E aí você recebe um pouco do que você recebe proporcionalmente um pouquinho do aluguel que as pessoas pagam para ter a loja naquele shopping. E aí, dentro de renda variável, a gente tem ações. E é disso aqui que eu vou falar. Então,
pensa que tem todo esse mundaréu de coisa aqui e eu vou falar o básico do básico disso aqui. Então, é só para dar uma introdução à introdução. Aí, opa. Ações. O que é uma ação? Vamos no mais formal. A ação é a menor fração do capital de uma empresa. Ou seja, um pedacinho de tudo que a empresa possui. E elas garantem aos detentores dessas ações um valor proporcional à empresa. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Aí a gente tem dois tipos de empresa. Empresas de capital aberto, ou públicas, e empresas de capital fechado, privadas. Quando eu falo de público-privado, geralmente vem a ideia de coisas estatais e coisas privadas. Só que quando se fala de empresas, quando a gente fala de empresas de capital aberto, a gente fala de empresas que têm ações negociadas na bolsa. Ou seja, que você pode ir na bolsa de valores e comprar um teco dessas empresas. Aí aqui eu deixei alguns exemplos, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Tem como você hoje ser sócio da Vale comprando um pedacinho dela. Eu acho que a ação da Vale deve estar uns R$100. Você compra R$100 e você vai ter, tipo, 1 sobre 1.000 da Vale, tá ligado? 1 sobre 20 mil, é muito mais, só um exemplo. Aí tem o Santander, a Petrobras, a Tesla, você pode ser sócio da Tesla e da Disney. Tudo isso você pode ser sócio bem facilmente. E as empresas de capital fechado, que são empresas privadas. Essas empresas são empresas que elas não têm ações negociadas em bolsa. Elas podem ter o conceito de ações, porque, de novo, ação é só um conceito que é a menor divisão de capital possível. Mas elas não são negociáveis numa bolsa de valores. E aí alguns exemplos de empresas privadas são a Rede Globo, o Long Neck, que é o bar que tem na frente da MAT, a Kingston, que produz pendrive, e o Airbnb. Elas são empresas que não são negociadas em bolsa. Então é muito mais difícil você ser sócio do bar na frente da escola, da MAT, do que da Disney. Você parar para pensar sobre isso, eu acho muito louco. Aí tá. Para falar de ações, a gente tem que falar de dividendos também. Dividendo é uma parte do lucro que é distribuída para os acionistas. E as empresas podem ou não distribuir dividendos. Vou me aprofundar mais no exemplo. Eu acho que o conceito é meio chato e meio difícil de entender. Vamos lá. Eu vou dar o exemplo aqui da empresa Robôs Top Show. Ela tem 1.000 ações. Em um ano, a Robôs Top Show teve 50 centavos de lucro por ação. E desse lucro, ela paga 50% em dividendos. Logo, para cada ação que você tem, você ganharia 25 centavos de dividendo. Então, vamos lá. Se eu tenho 4 ações da Robôs Top Show, eu ganharia R$1. E aí, a gente tem outras empresas que elas não distribuem dividendos. E qual que é a lógica disso? A lógica de uma empresa não distribuir dividendos, ela reinvestiu o que ela lucrou para aumentar o capital. Então, vamos lá. De novo, a Robô Top Show, ela tem 1.000 ações que cada uma vale R$1. E aí, nesse ano, ao invés de distribuir os dividendos, ela reinvestiu tudo que ela lucrou nela mesma para comprar um maquinário novo. E aí, ao invés de lucrar 50 centavos por ação, ela teve um lucro de R$1 por ação. E como o lucro aumentou, o preço da ação agora vale R$2, depois de um ano que ela reinvestiu o dinheiro que ela lucrou. Então, se eu tinha, por exemplo, 200 ações, que eu paguei R$200 quando ela valia R$1, agora eu vou ter um patrimônio de R$400, que eu vou poder vender mais para frente. Aí, ganhando dinheiro com ações quando você é uma pessoa física. Você pode ganhar dinheiro pelos dividendos ou pela valorização das ações, que é os exemplos que eu acabei de dar. E aí, do ponto de vista de uma empresa, por que uma empresa se torna uma empresa pública? Qual que é a vantagem de ser uma empresa pública? Bom, uma vantagem de ser uma empresa pública é que quando você vende uma parte da empresa, você está adquirindo capital para fazer alguma coisa agora. Então, por exemplo, vou voltar no exemplo da Robôs Top Show. Ela tem 1.000 ações. Vamos supor que ela precise de R$200 para fazer um robô novo. Então, ela vende 200 ações dela para o mercado, num IPO,
que é o Initial Public Offer, e ela adquire esses R$ 200. E aí, a vantagem também é para os acionistas que já têm as ações, eles têm liquidez nas ações. O que significa liquidez? Liquidez é quando você consegue pegar um ativo, ou qualquer coisa que você imaginar, e vender ela com uma certa facilidade. Vou dar um exemplo menos abstrato. Um celular, por exemplo. Um celular é um ativo muito líquido, porque você anuncia um celular no Facebook e você consegue vender ele muito rápido. Agora, uma casa é um ativo pouco líquido, porque demora todo um tempo para você conseguir alguém que esteja interessado na casa naquele lugar e tal, e realmente entre o tempo de você oferecer e alguém comprar o que você está oferecendo, você tem um tempo muito longo. Isso é uma baixa liquidez. Bom, esse foi o básico do básico do básico de ações. Eu espero que tenha dado para entender, porque eu me enrolei muito para fazer essa apresentação e eu deixei muita coisa de fora, porque achei que ia ser muito complicado. Então, obrigado pela oportunidade aí de fazer o apresento.